Essa enfermeira cuidou de uma mulher de outro mundo e desapareceu dias depois. Olá, pessoal. Em meados de 1969, no rigoroso inverno de Karaganda, cidade isolada nas vastas estepes do Cazaquistão soviético, o hospital militar local era mais do que um centro médico. Era uma fortaleza de silêncio e vigilância. Maria Lobanova, enfermeira experiente de 32 anos, caminhava com passos firmes entre corredores úmidos e mal iluminados. Conhecida por sua precisão clínica e temperamento contido, ela enfrentava turnos longos e exaustivos sem jamais perder a compostura. Naquela noite, o frio atravessava as paredes e os únicos sons audíveis eram os estalos do sistema de calefação e o bip espaçado dos monitores cardíacos. Por volta das 2 horas da madrugada, um ruído incomum cortou o silêncio. Os portões do hospital rangeram, abrindo passagem para uma ambulância cinzenta sem qualquer sinal de identificação. O veículo avançou devagar, como se evitasse ser notado, até estacionar junto à entrada de serviço. Maria foi chamada com urgência pelo supervisor do plantão. O semblante dele, geralmente calmo, estava tenso, como se algo o preocupasse além das funções médicas. Quando ela chegou à recepção, 4 homens desceram da ambulância carregando uma maca envolta por um lençol metálico que parecia refletir mais do que a luz. Parecia absorver a atenção. "Paciente não identificada", disseram, entregando-lhe uma ficha em branco, sem nome, idade ou causa da internação. O corpo foi levado diretamente à sala de isolamento, um dos espaços mais restritos do hospital, com controle rigoroso de temperatura e acesso limitado. Maria, mesmo acostumada a situações sigilosas, sentiu um aperto no peito. Havia algo no ar que não era apenas frio, era uma sensação densa, quase elétrica, que envolvia o ambiente desde a chegada da ambulância. Ainda assim, seguiu o protocolo. Vestiu as luvas, prendeu o cabelo e entrou na sala, guiada apenas pelo hábito e pela responsabilidade profissional. Assim que retirou o lençol, o impacto visual foi imediato. Sobre a maca jazia uma figura feminina de proporções humanas, porém com características que a diferenciavam de qualquer paciente que Maria já havia atendido. A pele apresentava uma tonalidade azulada clara, quase translúcida, como se a luz passasse por ela, revelando uma malha de veias brilhantes que pulsavam com um brilho prateado. Não havia manchas, cicatrizes ou qualquer sinal de envelhecimento. O rosto, delicado e simétrico, transmitia ao mesmo tempo beleza e estranheza. Era como olhar para um retrato hiperrealista de algo não inteiramente humano. Com as mãos firmes, Maria iniciou os procedimentos. Encostou o estetoscópio no peito da paciente, mas não ouviu batimentos cardíacos. Apenas um som ritmado, metálico, contínuo, como o de engrenagens funcionando dentro de uma caixa selada. O oxímetro apresentou leituras que variavam de forma errática, alternando números que não faziam sentido. Ela tentou palpar o pulso, mas não encontrou pulsação. Ainda assim, a temperatura corporal era constante, o que contradizia todos os parâmetros clínicos. Um calafrio percorreu sua espinha, mas a disciplina adquirida em anos de serviço militar a impediu de recuar. Maria chamou o médico de plantão, um homem já idoso, conhecido por sua obediência às ordens superiores. Ele examinou rapidamente a paciente, mas não demonstrou surpresa. Apenas murmurou: "Siga com a triagem, sem perguntas." A ordem direta e seca a deixou ainda mais inquieta. Por que ninguém estava reagindo? Por que tudo parecia tão ensaiado? De volta à bancada, ela preparou os materiais para a coleta de sangue, ainda tentando racionalizar o que via. Talvez fosse alguma condição rara, alguma doença genética desconhecida, pensava. Qualquer explicação seria melhor do que o vazio daquela incerteza. Ao inserir a agulha, Maria encontrou uma resistência incomum na pele da paciente. Era como perfurar um material elástico, mas resistente, semelhante ao toque de borracha fria. Quando finalmente penetrou a camada dérmica, um fluido começou a preencher o tubo.
Não era vermelho, era prateado, viscoso, com reflexos que oscilavam conforme a luz do teto. Ao agitá-lo levemente, partículas brilhantes flutuaram em seu interior, como pó metálico em suspensão. Aquilo não podia ser sangue humano. Maria segurou o tubo com cuidado, o olhar fixo naquela substância impossível. Cada batida de seu próprio coração parecia mais alta naquele momento. Seguindo a orientação anterior, lacrou o tubo em um recipiente especial e o etiquetou com uma identificação improvisada. Não sabia para onde aquilo seria enviado, nem quem analisaria o material. O procedimento, embora silencioso, carregava uma atmosfera de urgência silenciosa, como se ela estivesse participando de algo muito maior e mais perigoso do que podia compreender. Ao virar-se para a paciente, Maria percebeu algo que a fez soltar um leve suspiro. Os olhos da mulher estavam abertos, grandes, brilhantes, de coloração indefinida entre o cinza e o âmbar, refletiam a luz como água, e a encaravam com absoluta consciência. Foi um olhar que atravessou a lógica. Não havia medo, dor ou confusão. Havia análise. A enfermeira teve a clara sensação de que estava sendo estudada. A pupila da paciente era vertical, semelhante à de certos animais noturnos, o que conferia ao olhar uma profundidade hipnótica. O silêncio da sala foi rompido apenas por um leve zumbido que parecia surgir do corpo da mulher. Não era respiração, nem ruído fisiológico. Era um som grave, contínuo, que fazia vibrar levemente os vidros das janelas, como se uma frequência baixa estivesse sendo emitida desde dentro de sua caixa torácica. Maria tentou registrar os dados nos equipamentos, mas algo estranho aconteceu. O monitor cardíaco travou. As linhas de batimento se transformaram em faixas de luz verde contínua, sem variações, até começarem a piscar e, por fim, apagarem completamente. O aparelho simplesmente queimou diante de seus olhos. A sala, antes iluminada de forma clínica, pareceu mergulhar em uma penumbra opressora. A enfermeira deu um passo atrás, assustada, tentando processar o que estava presenciando. Nada na sua formação, nenhuma experiência anterior, a preparara para aquele momento. E ainda assim, ela sabia que precisava manter o controle. Enquanto buscava entender o que fazer a seguir, a porta da sala se abriu abruptamente. Uma equipe de homens usando jalecos escuros entrou em silêncio absoluto. Nenhum deles usava identificação e seus rostos pareciam frios, quase indiferentes. Um deles caminhou até Maria, arrancou o bloco de anotações de suas mãos e o rasgou sem hesitar. "Você não viu nada", disse com sotaque estrangeiro, olhando fixamente em seus olhos. As palavras, embora simples, carregavam uma ameaça implícita. A enfermeira permaneceu imóvel, o coração acelerado, sentindo que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Sem mais explicações, os homens cobriram novamente o corpo da paciente com o mesmo lençol metálico e, com movimentos coordenados, a colocaram sobre a maca. Em silêncio, saíram por um corredor lateral que raramente era usado, geralmente reservado para transporte de material sigiloso. Maria quis perguntar, intervir, entender, mas sua voz não saiu. Algo naquela cena, talvez o olhar daqueles homens, talvez o que acabara de presenciar, a paralisava de um modo que ela nunca havia sentido. Era como se, pela primeira vez, o hospital não fosse um lugar de cura, mas um centro de controle absoluto. Nos minutos seguintes, ela foi deslocada para outro setor do hospital, sob o pretexto de atender a uma nova prioridade emergencial. Nenhum motivo foi explicado. Ao retornar ao setor central, notou que as áreas próximas à sala de isolamento estavam interditadas com placas improvisadas que diziam "Procedimentos de descontaminação". Ninguém falava sobre o ocorrido. Os rostos estavam fechados e os poucos colegas que ela encontrou desviavam o olhar. O silêncio passou a pesar mais do que o frio. Era como se uma camada invisível tivesse coberto o hospital. Não uma camada de neve, mas de medo e omissão. No dia seguinte, Maria percebeu mudanças drásticas. O refeitório, geralmente movimentado durante o café da manhã, estava quase vazio.
Os colegas de plantão da noite anterior haviam sido transferidos. Alguns sumiram sem aviso. O médico que a orientara na triagem também não foi mais visto. Perguntas feitas aos supervisores eram recebidas com olhares evasivos ou respostas genéricas. "Você sabe como são os protocolos?", diziam. Mas Maria sabia que não era apenas isso. O protocolo, por mais rígido que fosse, não explicava o silêncio absoluto, nem os olhares assustados, nem o isolamento progressivo que parecia envolver sua rotina. Apesar das tentativas de seguir com sua rotina, Maria passou a notar detalhes perturbadores. Arquivos foram substituídos. Os registros daquela noite desapareceram. A sala de isolamento, onde tudo acontecera, foi reformada em poucos dias. Equipamentos novos chegaram sem solicitação prévia. Aos poucos, ela foi se sentindo como uma peça deslocada dentro de uma engrenagem que se recusava a reconhecer sua presença. Tentou falar com os superiores, enviar relatórios, pedir explicações. Tudo foi ignorado. Em sua última tentativa, foi recebida com silêncio absoluto. Ali, percebeu. Não se tratava mais de uma paciente. Era algo maior, e ela estava no centro. Na manhã em que decidiu não retornar ao hospital, Maria acordou antes do nascer do sol. A cidade de Karaganda ainda dormia sob uma espessa camada de neve, e o ar que entrava pelas frestas da janela carregava um silêncio denso, quase sólido. Ela vestiu seu uniforme pela última vez, não como parte da rotina, mas como um gesto de despedida. Pegou sua pasta marrom, onde guardara discretamente anotações feitas de memória. Detalhes que conseguira reescrever nos dias seguintes, incluindo horários, expressões faciais, sons e a aparência da paciente. Junto a esses papéis, um envelope lacrado, que selou com cera vermelha, contendo algo que nunca contou a ninguém. Ao chegar à estação ferroviária, Maria manteve o olhar baixo, evitando contato visual com os poucos funcionários que operavam as plataformas. O trem noturno para Moscou partiria em menos de 20 minutos, e ela já havia comprado a passagem usando o nome de solteira, apagado dos registros anos antes de seu casamento. Sentou-se no banco de madeira da sala de espera, observando os trilhos cobertos de gelo, tentando ignorar o nervosismo crescente. Uma sensação inquietante crescia dentro dela, como se estivesse sendo vigiada, não pelas pessoas ao redor, mas por algo que se estendia além do visível, algo que havia começado na sala de isolamento. Durante a longa viagem até Moscou, o trem atravessava paisagens desertas e congeladas, vilarejos apagados pela neve e florestas escuras que pareciam observar em silêncio. Maria manteve-se em sua cabine, relendo suas anotações, como se isso pudesse dar algum sentido ao que testemunhara. Não havia plano claro, apenas uma convicção. Precisava entregar aquele envelope a alguém fora da estrutura militar. Talvez um pesquisador, talvez um conhecido do passado com acesso à imprensa científica. A ideia era vaga, mas o instinto era firme. Sabia que não podia simplesmente esquecer, como haviam exigido. Algo dentro dela não permitia. No entanto, ao chegar à capital, percebeu que já não havia anonimato. Em vez de se misturar à multidão, notou a presença de 2 homens de terno escuro próximos à saída da estação. Não exibiam insígnias, mas mantinham postura firme e olhares meticulosos. Fingiu não vê-los, desviou para uma saída lateral e misturou-se a um grupo de camponesas recém-chegadas do interior. Na rua, apressou os passos, cruzando avenidas geladas e entrando em vielas que conhecia desde os tempos de estudante. Sabia que Moscou não era um abrigo, mas pelo menos oferecia mais portas possíveis do que Karaganda. Nos dias seguintes, hospedou-se em uma pensão discreta, usando nome falso. Tentou contato com um ex-professor de anatomia, conhecido por seu ceticismo rigoroso e por publicações sobre fisiologia experimental. Conseguiu marcar um encontro informal, mas ele cancelou no mesmo dia, alegando uma viagem repentina. Pouco depois, a dona da pensão informou que 2 homens haviam perguntado por ela, descrevendo-a com detalhes. Maria percebeu que o tempo estava se esgotando. Na noite seguinte, saiu sem destino certo,
levando apenas a pasta marrom e o envelope. Passou horas caminhando por ruas desertas, tentando decidir o que fazer com as provas que carregava. Foi então que percebeu estar sendo seguida. Os passos não eram apressados, mas mantinham a mesma distância constante. Cruzou 3 ruas, entrou em um beco e saiu por outra extremidade. O som continuava. Parou diante da vitrine de uma livraria e viu, pelo reflexo, um homem parado do outro lado da rua. Sem olhar diretamente, atravessou a calçada, fingiu buscar algo na bolsa e seguiu andando. Ao dobrar a esquina, correu. Não sabia para onde, mas correu com o desespero de quem entende que o perigo já ultrapassou a lógica. Quando se deu conta, estava nos fundos de uma antiga fábrica desativada. Ali, com as mãos tremendo, escondeu a pasta entre tijolos soltos de uma parede parcialmente destruída. Usou um pedaço de tecido para cobri-la e marcou mentalmente o local. Saiu por uma escada lateral e misturou-se à multidão em um ponto de bonde. O homem havia sumido, mas a sensação de perseguição continuava. Nos dias seguintes, tentou retornar ao local, mas a fábrica já estava cercada por tapumes e guardas, sob a alegação de demolição iminente. Maria nunca mais viu a pasta. Não havia cópias, apenas sua memória, e essa começava a falhar diante do medo constante e das noites mal dormidas. Meses depois, ela deixou Moscou. Usou documentos falsos, passou por vilarejos esquecidos e, segundo relatos nunca confirmados, teria cruzado a fronteira oeste, desaparecendo entre as montanhas do Cáucaso. Nenhum registro posterior foi encontrado, nem em cadastros soviéticos, nem em documentos civis. Para a União Soviética, Maria Lobanova deixou de existir. Mas entre antigos funcionários do hospital de Karaganda, seu nome ainda circulava em sussurros. Não como traidora, mas como testemunha de algo que jamais deveria ter visto. Um nome que provocava silêncio em reuniões e olhares cruzados nos corredores. Anos mais tarde, com a abertura parcial de arquivos militares após o colapso da União Soviética, pesquisadores descobriram um memorando cifrado do Ministério da Defesa, datado de 1969. Mencionava um incidente biológico classe V em uma instalação médica no Cazaquistão Central. A maioria dos trechos estava riscada, mas entre as anotações legíveis constava a expressão material orgânico não humano, porém anatomicamente compatível com espécie Homo sapiens. O documento não citava nomes, mas pesquisadores atentos cruzaram datas e padrões, reconhecendo ali o rastro do caso de Maria. Hoje, o Hospital de Karaganda ainda funciona, reformado e integrado a uma nova rede de saúde regional. Mas entre seus corredores, especialmente nos meses de inverno, enfermeiros relatam fenômenos inexplicáveis. Luzes azuladas que surgem brevemente nas janelas da ala antiga e um som metálico grave que ecoa durante a madrugada, mesmo quando todos os equipamentos estão desligados. Aqueles que conhecem a história não falam em fantasmas. Falam de um eco, um resíduo de algo que não pertence a este mundo, mas que esteve ali. E no silêncio mais profundo da noite, alguns dizem ouvir o som de um coração que nunca existiu. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.